quem sustenta o esquema mora no condomínio, não mora na favela. Pois é, mesmo quando o presidente Lula erra, ele acerta. Apesar do exemplo infeliz, todo mundo sabe, na verdade, que para além desse falso moralismo, desses bolsonaristas como o seu Nicolas Ferreira, que vive dando suas entrevistinhas em podcast, falando que anda com seus priminhos na favela, com berro na mão e blá blá blá, aquela conversa de malandro do sujeito que gravou videozinho cheio de mentira do Pix, que foi a alegria do crime organizado no Brasil. A gente sabe na prática, e todo mundo sabe, que quem sustenta essa farra toda são os filhinhos de ricos dos condomínios que encostam com seus carrões nas favelas e bairros pobres para abastecer suas narinas nas festinhas, e são os seus papais que lucram com isso. Pois é, não é aquele povo da favela malfadado que está lucrando. Quem ganha de verdade mora nos condomínios de luxo, frequenta a Faria Lima, frequenta os corredores de câmaras, assembleias e senados afim. Tanto que na Operação Carbono Oculto, aonde que estavam os 50 bilhões de reais que estavam sendo lavados da maior facção criminosa do Brasil? Estava na favela? Claro que não. Estava na Faria Lima, frequentada pelo governador Tarcísio de Freitas, com suas palestrinhas. Foi até numa dessas palestrinhas que ele ainda deu um toque para os caras. Olha, a polícia sabe que vocês estão lavando dinheiro usando poços de gasolina. Pois é, estava ali no meio dos ricos, aonde rola a grana. Portanto, menos hipocrisia, né, direita? Porque vocês estão no comando dos estados, que são os responsáveis pela segurança pública há décadas e décadas. E por que o crime continua instalado no Brasil? Olha o Rio de Janeiro, vai para 7 anos que o bolsonarismo controla o Rio de Janeiro e o crime organizado lá pelo menos diminuiu? Claro que não, mas aí vem o seu Flávio Bolsonaro em sua hipocrisia, o Flávio da rachadinha querendo bancar o honesto, dizer que o Trump tem que mandar portas-aviões para jogar bombas nas favelas do Rio de Janeiro. Ué, vocês não eram os bons? Vocês não estão com a máquina na mão? Por que vocês não resolveram até hoje o problema da segurança pública? Mesma coisa aqui com o Tarcísio. Ganhou a eleição prometendo resolver os problemas da segurança pública, tolerância zero. E o que a gente está vendo na prática? Um estado de São Paulo todo dominado, todo entranhado pelaquela facção que está desde a Faria Lima, mas dentro dos governos também, controlando inclusive setores do serviço público, como transportes, como serviços de limpeza, lavando dinheiro nas cidades para tudo quanto é lado. E esses caras vêm querer bancar as vestais, como o vice do Tarcísio, querendo apontar seu dedo para o Lula. Acorda, o que vocês fizeram até agora? Acabei com a Cracolândia. Acabou nada, simplesmente pegou um problema que estava localizado e espalhou para o estado inteiro, espalhou para a capital, e hoje, em vez de termos uma Cracolândia, temos centenas de Cracolândias para todo canto do estado de São Paulo, levando terror por falta de opção dessa gente que sabe falar muito, mas não traz resultado. Pois é, o Lula pode ter dado uma escorregada, mas esfregou na cara aquilo que todo mundo sabe. Quem fica sustentando essa farra toda, esses esquemas, são os filhinhos de papai. Porque o trabalhador pobre da periferia, como esses jovens que acordam cedo, trabalham o dia inteiro, depois vai estudar e que no máximo no fim de semana vai para uma balada, ele toma o quê com o dinheirinho que sobra? Ele toma um copão misturado com qualquer coisa, porque é o que o dinheirinho dele dá para pagar. Agora, quem realmente financia todo esse consumo ilícito, nós sejamos sinceros, são os ricos, são eles que têm dinheiro para gastar 1.000, 2.000 reais por noitada aí, enchendo o nariz de talco, como certos deputados aí da extrema-direita que foram flagrados com seus olhos estalados e sua cara toda esbranquiçada e não era de maquiagem. Portanto,
Menos conversa fiada, direita. Vocês não têm moral para nada. Vocês são os defensores da família que tem amante escondida enfiada dentro de prefeitura, recebendo uma bolada paga pelo povo. Vocês são os caras patriotas que ficam pedindo para o estrangeiro sancionar e invadir o nosso país, trazendo guerra para o nosso país. Vocês são os defensores da liberdade, mas só liberdade para o bandido que comete crimes, e vocês ficam pedindo aí anistia. E vocês ficam bancando os honestos, mas quem é que votou PEC da bandidagem para poder ter impunidade para cometer crimes? Portanto, não venham bancar as vestais, as honestas, aquelas que lutam contra o crime, quanto a única pauta que vocês têm para o Brasil é tirar os seus amiguinhos da cadeia. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo, e se você duvida, vá em qualquer bairro de periferia das cidades médias e grandes desse Brasil e vê os carrões que estão lá abastecendo para ver se são os jovens pobres da periferia que estão realmente financiando tudo que está acontecendo, e aí você vai ver se o Lula tem razão no que falou ou não. Pois é, porque se acha mesmo que se fosse dada oportunidade para aqueles jovens, para que eles pudessem estudar numa boa escola, pudessem ter um bom emprego para ficar no ar-condicionado, eles se disporiam a ficar até de madrugada aí, de chinelo de dedo, abastecendo os vícios dos filhinhos dos ricos? Para, gente. O que a gente está vendo é um retrato da desigualdade esfregada na nossa cara. Esses soldados que estão ali para matar ou morrer, e normalmente para morrer, onde morre um, entra outro, são os coitados mesmo, os Zé Ruelas, que têm vida curta. Agora, os grandes bandidões dessa história toda estavam lá na Faria Lima, como a Polícia Federal pegou, e adivinha, o seu Tarcísio Tolerância Zero até agora não pegou ninguém. Aliás, até os caras que passaram o delegado Rui, um cara herói do estado de São Paulo, que realmente enfrentou esses caras, até agora ele não acha ninguém. Pois é, era o cara que seria tolerância zero e agora fica aí vendendo essa groselha toda como se fosse o que está indignado, quando a verdade é esfregada na nossa cara. Pois é, direita, vocês não têm moral para nada. Vocês falam muito, mas não fazem nada. E se tá rolando essas coisas no Brasil, é porque vocês, governadores de direita, que tinham obrigação de garantir a segurança pública e têm constitucionalmente, não o fazem, mas depois, assim como o seu Caiado, que privatiza a luz e diz que quando a conta aumenta a culpa é do Lula, vocês também são assim. Vocês arrebentaram com a segurança pública dos estados e depois jogam na conta do governo federal, já que o povão não sabe a diferença de quem realmente tem responsabilidade para resolver esse problema e não está. Inclusive, é sempre bom lembrar que vocês estão enrolando há mais de um ano para votar a PEC da segurança pública, para que o governo Lula possa sim resolver os problemas de segurança pública do crime organizado que vocês não resolvem nos estados. Pois é, e não querem resolver por quê? Tá meio esquisito, afinal é sempre bom lembrar que é essa mesma direita que agora quer se fazer aí da defensora da família contra o crime, que acabou de votar a PEC da bandidagem para que eles possam cometer qualquer tipo de crime e não ter que ser investigado nem pela polícia nem pela justiça.